Este é Umbu Podcast, um podcast agridoce. Pare. Que é isso? Gente, esse aqui é o Umbu Podcast, um podcast agridoce. Eu não sei quem chamou essa criatura. Voltamos, mais um episódio do Umbu Podcast, nessa temporada de democracia. Eu sou Mirth Santa Rosa, estou aqui com Camila França. Val, bem-vindo! E esse episódio vai ser daquele jeito, viu? É um episódio feminista. Menina, eu tô começando a achar que vocês estão tendo episódios preferidos, que a cada vez vocês falam, esse episódio vai no outro, mas esse... É porque Sabe esse que vai a ser gente, eu posso falar uma emocionante. coisa? A gente trata todo mundo com carinho muito especial. Ai, todos, esse Entendeu? episódio... Todo episódio ele é muito especial, Camila. Entendi. Não plante, não semeia discórdia. Não, só queria aqui entender. Deus me livre de discórdia, de fofoca. Mas esse é mais um episódio da temporada especial de democracia. São 7 encontros, cada encontro com um convidado super especial. Com bem estão falando as meninas, né? E a gente segue aqui com mais um papo interessante. Com quem... Eu não vou falar de formação de quadrilha, porque hoje a gente tá... Obrigada! Hoje mais do que nunca, não fale. Estamos especialista na área. Não, agora fale, eu queria ver se você essa mulher toda fale, diga. Deixa abaixo, Diga que ela também vai. Diga. Vai deixar abaixo. Pois então, é isso, gente. A gente tá com uma convidada super especial. E eu, obviamente, vou recorrer ao quê? Ao meu celular, porque preciso ler para não esquecer nenhum ponto do currículo dessa pessoa, porque ela é advogada com atuação especializada em direito das famílias com perspectiva interseccional de gênero. Ela é cofundadora do Instituto Brasileiro de Direito e Gênero e do CAF, Coletivo de Advogadas Familiaristas Feministas. Mariana Regis, muito obrigada por ter topado para estar aqui nessa resenha com a gente. Eu que agradeço, Val, Camila, Mirth. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar de um tema que é tema de mulher também, né? Com certeza. Muito Isso agradecida. mesmo. E quando surgiu o seu nome, né, Val falou, gente, vamos chamar Mariana, ela é massa, não sei o quê. Eu falei, foi ela que me fez olhar. Eu fui em uma palestra dela e ela me fez olhar a lei de outra forma, né? E a gente, nessa temporada, a gente sempre começa com nossos convidados perguntando o que é democracia para você? Democracia, e aí eu vou partir de um lugar, de uma pessoa que vem da faculdade de Direito. E até quando vocês me convidaram, eu falei, gente, eu não sou constitucionalista, não sou advogada eleitoral. E a gente disse logo que era isso que a gente queria, né? Mas eu penso muito mais do que somente uma forma de gerir o Estado. Eu penso que é uma forma de organização sociopolítica. Eu gosto de encarar a democracia como uma forma de criação de direitos. Enquanto mulher advogada feminista, é assim que eu encaro a democracia, né? Claro que se a gente for por radical, e aí vai pensar demos, poder, gracia... demos povo, gracia, poder... mas a gente sabe que o conceito vai muito além. E aí, por isso, enquanto advogada feminista, eu estou sempre perguntando a respeito da legitimidade democrática justamente no processo de criação de direitos, que aqui no Brasil é feito por meio das leis, não é? Mas como é que você vê o lugar da mulher na democracia? Assim? Sobretudo falando de Brasil, né? Olha, eu acredito que a gente não alcançou ainda uma democracia plena, porque a democracia passa por participação popular efetiva com todos os grupos sociais. Então, a gente não tem ainda uma representatividade de inúmeros grupos sociais. Então, eu não acredito que a gente tenha alcançado ainda a democracia. E as mulheres ainda estão longe de ocuparem esses lugares, né? Tanto lugares da política institucional, como outros lugares, porque eu gosto sempre de lembrar que a democracia ela não está adstrita à participação política no parlamento, né? Quando a gente pensa em senadores, deputados, deputadas. Mas se a gente vai pensar, por exemplo, nas assembleias, a gente tem muito mais dificuldade de encontrar as mulheres, né? As mulheres são muito atravessadas por violência política, né? Que é uma violência de gênero. As mulheres, especialmente as que se tornam mães, elas ainda têm mais dificuldade de acessarem esses lugares. Então, como é que a gente vai ter uma democracia, esse processo de criação de direitos, sem a nossa presença? Então, eu enxergo que nós mulheres estamos muito afastadas, especialmente as mulheres que são mães, as mulheres negras, as mulheres periféricas. E, infelizmente, o sistema é feito para que a gente continue sempre à margem, porque quanto mais a gente fica à margem,
mais dificuldade a gente tem de ter uma vida digna e se perpetuam no poder os grupos que aí estão. Mas falando mais um pouquinho sobre Mariana, quando foi que você entendeu que a necessidade de meio que transversalizar esse olhar de direito e democracia? Aliás, você já tinha esse olhar antes de pensar em direito, antes de cursar direito, ou você conseguiu apurar esse olhar, principalmente pro lado da questão de gênero, no exercício do curso, no exercício da atividade? Camila, eu venho de uma origem familiar muito marcada por debates políticos. Meu pai e minha mãe foram militantes. Enfim, meu pai chegou a ser preso na época da ditadura. Então, discussão política lá em casa, a criança sempre foi envolvida. A gente estudou em escola, eu e meus 2 irmãos, né, estudamos em escolas onde haviam eleições e a gente debatia os candidatos, fazíamos campanha. Então, esse sempre foi um tema muito forte na minha casa. E o senso crítico também, né? Então, assim, tanto meu pai quanto minha mãe fomentaram muito isso na gente. Então, quando eu entrei na faculdade, eu ainda tinha uma visão muito romântica dos partidos políticos. Eu fiz questão de me filiar a um partido político, na época, o PCdoB, porque eu queria fazer parte do movimento estudantil, Sim. que era muito a referência que eu tinha dos meus pais, que fizeram o movimento estudantil na época da ditadura, enfim. Depois eu me desencantei um pouco com isso e até fui para uma linha muito mais do anarquismo, inclusive. Adoro gente que curte anarquia, porque tem momentos que eu viro anarquista. Não, assim, eu realmente me senti muito mais identificada, né, com os teóricos, com as teóricas. E durante a faculdade, eu não tive nenhum professor, nenhuma professora que trouxesse as questões de gênero, as questões de raça. A gente basicamente aprendia as leis. É assim. Não se questionava nada, não se perguntava nada. Então, assim, muito embora eu tivesse essa formação, essa base que veio da minha família e de leituras também, porque a gente lia Marx, a gente lia, enfim, durante a faculdade eu confesso que eu não consegui fazer essa conexão, não. E aí, quando eu vou para a Argentina, que eu fui fazer uma pós, que era uma pós interdisciplinar, então era sociologia, psicologia e direito, foi aí que minha cabeça abriu muito mais e eu pude resgatar a minha bagagem, né, que eu já tinha bagagem, pude resgatar e trazer esse olhar para o direito. Entendi. E foi a partir daí. Interessante esse seu olhar, porque assim, as leis existem, elas são feitas dentro do parlamento. E o parlamento digamos, né, o ápice de uma democracia, né, onde tem as pessoas que estão lá representando o povo. E aí, em uma universidade, na faculdade de Direito, não se fala desse ponto. Assim, a lei é tal, não se pode questionar. Como assim não? É possível questionar, né? É possível você ir no parlamento, fazer questionamento e dizer isso não pode mudar? Isso não tem que ser ajustado, pelo menos, né? Porque a gente sabe que no Brasil tem leis que são, sei lá, de 1930, né? E que hoje a gente já tem um outro momento da sociedade. Então, quem faz essa mudança são os parlamentares, não é isso? Exato. Mas eu acredito que a gente deposita muito nos parlamentares, né? Uma expectativa de que eles vão alterar a sociedade para atender aos nossos anseios. Então, eu entendo também que o sucateamento da educação pública teve um papel muito forte nisso, porque a gente hoje percebe que as pessoas jovens, especialmente as pessoas que não têm renda para acessar uma escola particular boa, essas pessoas não têm nenhuma formação política, né? Estão muito alienadas politicamente. A gente veio de uma época, um pouco antes das eleições de Bolsonaro, em que as pessoas diziam, eu odeio política, e não tinham vergonha de falar isso. Verdade. Eu odeio política. Não, odeio política, odeio político. Político é tudo igual. A gente ouvia isso em tudo quanto é lugar, né? Então a gente fica sempre na expectativa que o político vai fazer algo por nós, e eu entendo que a gente precisa participar mais ativamente. E a própria Constituição Federal, ela garante uma série de instrumentos para que a gente possa fazer isso. Da sociedade civil, né? Exatamente. E assim, as leis, elas deveriam ser precedidas, especialmente as leis que têm um impacto na população muito grande, de um debate popular muito grande. Né? Então, uma lei que vai atingir um grupo muito grande de pessoas, ela deveria ser precedida de audiências públicas, onde deveriam ser convocadas os coletivos, as sociedades que representam aqueles grupos, para entender como a lei vai impactar. Eu tenho uma lembrança que eu acho que teve uma discussão sobre violência obstétrica.
Sim. Que aí, no STF, as mulheres foram, né? Quem dizia o que é violência obstétrica, o que não é, que eu acho que tinha os médicos que diziam, não, isso não pode ser considerado violência obstétrica, né? Eu acho, assim. Aí tinha as pessoas que diziam, não, os médicos deixam mulheres negras sofrendo muito mais para poder ter o parto normal, só quando está no limite, né? Não acontece isso. Então, ali é um momento de conversa da sociedade civil, porque tinha, assim, organização de tal, né, obstétrica de não sei o quê, né? Os representantes estavam ali. Seria isso? Essa discussão que chega ao STF? É uma das formas. Mas a verdade é que... e aí eu vou usar um exemplo que é do campo do meu trabalho mais específico, que é a lei de alienação parental, que é uma denúncia que a gente faz muito forte, que é uma lei que está aí há 12 anos, impactando fortemente a vida das famílias, especialmente das mulheres que tiveram filhos abusados sexualmente pelos pais, e quando elas denunciam esse abuso e não se consegue provar, porque é muito difícil provar abuso sexual de criança, muitas vezes, porque não deixa vestígio, essas mulheres são acusadas de terem inventado isso, porque elas querem afastar o filho do pai, muitas vezes perdem a guarda para os abusadores. E quando a gente vai estudar o processo legislativo dessa lei, a gente vai pegar o PL, né, o projeto de lei, a gente vai pegar a justificativa do projeto de lei e a gente vai ver como aquilo ali virou lei, o tempo de votação, a gente fica abismado, só teve uma audiência pública. Então, assim, mudou o Código Civil, mudou o Estatuto da Criança e do Adolescente, só teve uma audiência pública. Pergunte quantos coletivos de mães foram convidados para essa audiência pública. Nenhum. Pergunte quantos coletivos de proteção à infância foram convidados para essa audiência pública. Nenhum. Só estava lá quem fazia o lobby pela lei. Como é que é possível isso? Que democracia é essa? E só teve uma. E aí a votação também foi no tempo recorde para o referencial brasileiro. Foram em 20 meses. Né? Então não houve tempo sequer que a sociedade civil soubesse, tomasse conhecimento, se posicionasse. A gente tem os sites, né? Tem a votação no site, tanto do Senado quanto na Câmara, né? Nos sites. Às vezes e aí a você gente pode recebe, né? votar Aqueles sim ou links, não. né? Isso, para você se posicionar a respeito. Mas a gente não tem essa cultura, não tem essa educação de entender que a gente deve fiscalizar, porque o parlamentar, na verdade, ele deve satisfações a gente, sim. Sim. A gente não faz isso. Você sabe como se comportou a parlamentar ou o parlamentar que você votou e foi eleito? Ninguém sabe. A gente não acompanha, né? A gente vota e acabou. Você faz ali, exerce aquele papel ali que é obrigatório, inclusive, então muita gente vai votar de forma obrigatória. A gente não tem a cultura de saber, procurar saber, cobrar, inclusive, aí com as redes sociais, né, que estão aí, aproxima a gente muito mais, então, de ir lá, comentar, enfim, né. Eu observo também que as relações que acabam se desenvolvendo com os agentes políticos eletivos é de idolatria. Sim. Então, eles têm um papel muito mais parecido com o de um artista que a gente gosta, do que de um funcionário do povo. As pessoas não têm essa relação de entender que está ali a serviço. As pessoas estão mais preocupadas em estar perto por conta dos benefícios, dos acessos, né, da relação histórica, porque a gente tem um pouco ainda dessa relação colonial, oligárquica. A gente está experimentando a política, a gente está trazendo algumas pautas que são muito recentes. Se a gente pensar que a ditadura acabou há 30... 40 anos. É isso aí, tempo aí. Não. Mas quantos? Eu acho 60 que não? Terminou Peraí, em 84, né? 84, abertura. 84 pelo amor de Deus, abertura. já tem uma coisa chamada celular. Olha aí o que a detalhe. gente faz a conta. Eu sei que teve eleições em 37 89. anos. Mas 38. 89. 38, 37 ou 38 anos, alguma coisa assim, né? Ela ainda tá. 38 anos. Pelo amor de Deus. É algo que está em muito fase de recente. crescimento. A democracia está É engateando. tudo muito novo, né? Eu fico assim pensando, se a gente, quem estuda um pouquinho de história do país, entende também que é meio cíclico, né? A gente vai passando por coisas e você fala assim, gente, mas eu estudei isso na escola, a gente tá beirando isso de novo, né? Então tem isso também, muito isso que você falou, né, Mariana? A educação, né? A educação vai sendo sucateada e o país vai afundando de novo, né? E quando a gente acha que vai tomando fôlego e a educação vai sendo valorizada, vem alguém e bota a educação também de novo para nem segundo plano, para 10º plano, assim, né? Até falando da presença, né? Da nossa presença na política, a gente estava ali conversando, né? Nos bastidores, dizendo, só tem 90 anos que mulher teve o direito ao voto. E desses 90 anos, tinham várias ressalvas para a mulher votar. Então, tem determinadas políticas
que foram, assim, de direitos nossos, né, que estão na Constituição, enfim, mas que foram feitos por homens. Então, eles não têm o olhar. Eu lembro que você falou muito sobre isso na palestra que eu vi, né? Na conversa que você falou. Você disse assim, e que me marcou muito, você disse assim, as leis são feitas para a gente não ter direito, principalmente no direito familiar. A mulher fica excluída do processo. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso no que diz respeito até esse cotejo mesmo com a democracia, né? Que democracia é essa que a mulher, na hora do direito familiar, ela que teve o filho e tudo, ela está excluída de determinadas, até mesmo de acesso, por exemplo, a uma advogada, né? Porque a gente sabe que não é todo advogado ou advogada que se diz como você feminista, né? Porque o nome parece um bicho-papão, mas assim, que olhar é esse feminista? Então, eu quero te fazer só uma observação. É o que ela falou, eu resumo um pouco com um meme que estava rolando na internet. Meme não, uma pauta falando sobre isso, né? Que é muito homem falando sobre o direito das mulheres. É a relação do aborto, a relação trabalhista, a creche estendida, o direito da licença maternidade ampliada tanto para pai para mãe. É muito homem propondo tudo isso. Eu acho que é um pouco... assim, que lugar é esse que a gente se encontra nessa democracia? Mas que, no final das contas, na hora que a gente precisa, não tem nada que nos proteja. Exato, assim, nenhum direito efetivamente nosso nos foi dado, gente, assim, tudo é conquistado com muita luta e com muita resistência, e nada é garantido. E aí a gente vê aí, por exemplo, toda a luta para tentar, inclusive, retirar o direito, por exemplo, ao aborto, né? Isso. Em casos de estupro, em casos de anencefalia, enfim. E tudo é fruto de muita luta, mas as mulheres sofrem violência política, né? E quem cria as leis são as parlamentares. Quantas deputadas federais foram eleitas em 2018? Sabe? Se a gente for parar para contar quantas prefeitas, quantas governadoras, pouquíssimas. Então, a gente tem uma participação política de mulheres muito baixa, ou seja, por isso que logo no início, eu não acho que a gente alcançou ainda a democracia quando a gente para pensar nas mulheres, nas pessoas negras. A gente não alcançou. Né? A gente fala que vive sob uma democracia, mas eu acho que a gente ainda está construindo isso. A gente não chegou nesse espaço. E é preciso também falar uma coisa, não basta ser mulher, né? Porque a gente tem mulheres, sim. Mas muito. Inclusive é isso. Exato, que não são comprometidas com a pauta, né, do feminismo, da libertação, da emancipação da emancipação feminina. A gente tem muita mulher aí que está, na verdade, aliada ao patriarcado, ao racismo. Então, não basta ser mulher, né? Porque a gente sabe que essa fala vem sendo apropriada aí por uma candidata, inclusive, que sempre votou em homens, mas agora ela diz mulher que é mulher, vota em mulher, agora porque ela é candidata. Isso. Mas ela votou em várias coisas, né? Contra as mulheres. Exato, você fala, como assim? E a gente fala muito isso, né? As representantes de grupos tidos como minorias, que a gente sabe que não são minorias, falam muito sobre isso. Não basta ser preto para ser uma pessoa aliada à causa, não basta ser mulher para ser aliada à causa, não basta ser homossexual. A gente tem uma estrutura, aquela estrutura mesmo, ela perpassa pelos indivíduos que, inclusive, são oprimidos e, às vezes, atuam como opressores. Então, muitas mulheres vão ter, sim, uma criação machista, vão ter um olhar viciado, alicerçado nessa estrutura, que vai fazer com que só reproduza do que tem muito. E aí eu fico pensando como é que a gente faz para poder furar essa bolha. Você está dentro do direito. E aí você consegue entender que você tem outras mulheres que estão parceirizando e estão pautando isso, talvez não se afirmando como advogada feminista, mas que tem posturas que estão pautando a democracia na sua rotina? As que eu conheço se reconhecem feministas, assim, porque realmente eu não acredito em neutralidade, eu acho que a gente tem que assumir posições, e aí, como eu dizia, isso vem da minha origem familiar. A vida é feita de lados, e aí a gente precisa escolher mesmo o lado que a gente está. E todas as mulheres que eu conheço, e aí eu digo, a gente só consegue continuar caminhando porque a gente está em rede, porque é difícil demais, assim. O comando é de aniquilamento, é para que a gente não exista, para que a gente adoeça, para que a gente não exista, para que a gente não esteja nesses espaços. E a gente só suporta isso compartilhando nossas dores e delícias com as nossas colegas, com as nossas companheiras. Então, a gente está muito em rede no Brasil todo, e hoje as redes sociais permitem isso, né? Então, a gente tem grupo de WhatsApp. Esse coletivo, por exemplo, o CAF, que é o Coletivo de Advogadas Familiaristas Feministas, foi criado no WhatsApp. Assim, a gente foi conectando pessoas, conectando cada vez mais, e nos conhecendo, e fazendo reuniões online, enfim.
Então, eu acredito muito que a gente precisa resgatar esse sentido de uma vida mais comunitária, porque as redes sociais, elas Sim. aproximam, mas afastam muito a gente. Dá uma falsa sensação de que a gente está perto das pessoas, mas eu acho que a gente está cada vez mais isolado. E eu acredito que só com o nosso encontro mesmo, podendo debater quais são as nossas demandas, nos espaços mínimos onde a gente esteja, no nosso prédio, vamos nos unir nesse fazer político democrático, vamos discutir o que é que quais são as nossas demandas aqui no prédio, o que é que está errado, vamos nos unir e trazer de volta esse costume do debate mesmo, democrático, da escuta do outro, da outra, da validação. Eu acredito que a gente precisa fazer isso no micro, né, para fortalecer essa cultura aí com as crianças, né? Porque aí a gente volta para o lugar da educação. A gente cai mesmo. no escola sem partido, né? Porque muita gente acredita que quando a gente vai conversar com a criança sobre, olha, Educação sexual. Educação sexual sobre o feminismo, ou sobre o feminismo. A gente vai falar hoje vai ser uma semana das mulheres e vamos falar sobre mulheres que estão no poder e tudo. Não, eu não quero que a escola de meu filho ensine isso. É algo tão pequeno, mas a gente sabe que acontece, né? Porque acredita que é escola com partido porque você está falando de uma mulher. Por causa das ideias da mulher. E essa é uma limitação que eu acho que vai sempre para a mulher, como você está enfatizando. Porque, por exemplo, teve uma época que estava se incentivando a vacina do HPV, né? E aí um grupo de mães questionando se a filha já tinha idade para poder. E todas essas coisas que são discutidas amplamente, geralmente é sobre os direitos das mulheres. Sobre vamos entender um pouco mais sobre o corpo das mulheres, vamos proteger melhor o corpo dessas mulheres, vira essa polêmica que acaba não avançando, né? Eu fico sentindo como se a gente tivesse o tempo todo sujeito à aprovação de grupos que não entendem nossas vidas, não entendem nossa saúde, não entendem nosso direito, não entendem nossas demandas, nossas delícias, nossas dores. E aí vai para aquilo que a gente está falando desde o começo. Cadê essa democracia? Sim. De entender que somos diferentes, vamos ter demandas diferentes, temos que ser atendidos de formas diferentes. Mariana, e no direito familiar? Como é esse acesso hoje? Né? Já que a gente sabe que existem muitas mães solos, e que o cara realmente não dá, né, a pensão, e a gente sabe, digamos, né, a gente sempre escuta, pensão no Brasil é a única coisa que bota a pessoa na cadeia. Isso é fato, isso é real, o exercício, né, tá acontecendo realmente ou não? Aí a gente precisa pensar a estrutura judiciária de cada estado, porque aqui na Bahia, se você for olhar no Conselho Nacional de Justiça, que traz uma lista dos tribunais mais eficientes, mais lentos, a Bahia está sempre nos piores. No mais congestionado, no mais ineficiente. Então, é muito difícil. Então, a gente tem alguns mínimos direitos, mas a gente tem muita dificuldade em efetivá-los. É por isso que, quando eu vejo uma comemoração excessiva com algumas leis no campo, eu falo, gente, o grande desafio da gente é a efetivação. É a efetivação, porque não adianta se criar uma lei que vai se deferir celeridade a um processo tal. Vamos dar celeridade aos processos de alimentos. Já existe na própria lei original, que é de 1968, mas aí se cria uma outra para dar. Na prática, isso vai acontecer? Não vai. Não vai, porque quem está lá na ponta, inclusive, não se senta com a advocacia feminista para se conversar. Por isso é que eu acho tão importante que a gente pense muito no momento de eleger deputadas federais comprometidas, porque essas deputadas podem nos escutar os coletivos. Porque hoje o que a gente tem no campo do direito das famílias, eu gosto muito de estudar o processo legislativo. A lei de guarda compartilhada está aí. E aí vem todo um marketing, né? A lei veio para ajudar as mulheres que eram sobrecarregadas e que sempre ficavam com a guarda unilateral dos filhos, que tinham que ficar a maior parte do tempo com os filhos. Agora a guarda compartilhada é obrigatória e os homens também vão ter que ficar com os filhos. Aí na prática, não vejo isso acontecer. Sim. Na prática, não vejo. Mesmo quando é guarda compartilhada, na prática, é a mãe que fica a maior parte do tempo. E o que é que eu comecei a perceber? Os homens usando a guarda compartilhada como uma forma de exercer poder e controle sobre a mãe. A mãe quer matricular o cara não aparece, mas a mãe diz que vai matricular na escola tal. Não autorizo. Não quero. E a guarda é compartilhada, você não vai poder fazer isso. Então, eu comecei a ver isso na prática e falei, gente, peraí. E aí eu fui estudar o processo legislativo. Quem propôs essa lei?
Quais eram os grupos que estavam presentes? Aí você vai ver, foram coletivos de pais. Ai, que beleza! É sobre isso! Todo. Exato. Que joia, sobre né? E sabe como esse grupo de pais hoje tenta avançar? Ah, Que na guarda compartilhada não deve haver o pagamento de pensão. Porque se divide o tempo, cada um que paga. Então, assim... Cada um por cada um. Exato. Então, eu brinco com uma amiga minha, assim, que eu queria ter tempo para criar um grupo de pesquisa só para a gente estudar todos os processos. Porque aí, quando você vê quem estava lá, quando você lê a justificativa dos projetos de lei, quando você vê quem eram os grupos que estavam fazendo lobby para a lei ser aprovada, você entende quais eram os grupos que visavam proteger. E não eram as mães. Não eram as Sim. mulheres. A mesma coisa com a lei de alienação parental. Aí depois se convocou uma audiência pública e aí não se permitiu a entrada de coletivos de mães. Não se permitiu a entrada. Por quê? Então, assim, na faculdade a gente não tem isso, a gente não tem esse estímulo de pesquisa, de estudar, de entender por que essa lei está aí. Quem criou essa lei? Para proteger quem? É para proteger criança mesmo? É para proteger mulher mesmo? São as mulheres que estão doidas para compartilhar a guarda mesmo? Isso é uma demanda mesmo das mulheres? Aí você vai olhar e você vê que a mesma coisa no Chile. A lei de guarda compartilhada lá no Chile também foi um de grupo homem. de Em algum pais. lugar essa lei existe e foi pensada por mulheres? Eu só pesquisei em alguns lugares aqui na América Latina e não foi. E o avanço sempre desses grupos é para chegar nesse lugar de não pagar, Não pagar a pensão. né? E exercer poder e controle na vida da mulher, porque a guarda compartilhada não implica necessariamente que o homem vai cuidar daquele filho afetivamente, mas ele tem o poder de decisão e ele tem o poder de barrar alguma Porque sempre escolha da vai mulher. ser um consenso, né? Exato. E na prática a gente sabe que esse consenso não existe. Pense nas mulheres que sofreram violência doméstica, que aí é uma grande luta da gente que faz advocacia feminista no campo. Como é que pode se instituir uma lei que obriga a guarda compartilhada e que ignora a realidade das mulheres que sofreram violência doméstica, que tem medida protetiva? Você tem medida protetiva, você não pode falar com o pai do seu filho. E o juiz da Vara das Famílias tem a lei que determina que a guarda compartilhada é regra. Você é obrigada a compartilhar. É algo que qualquer pessoa normal Não faz entende. sentido. É. Não Quanto é que faz não faz? sentido Pois é. algum. Mas vai discutir isso na Vara das Famílias. Na Vara das Famílias, o discurso dos juízes é que pai e mãe devem se entender. Então, há um tensionamento forte, família, muito né? forte, para que a mulher abra a mão da medida protetiva. Mãe, você vai ter que falar com o pai do seu filho. É em nome Ele só daquele tem negócio da 5 família, né? anos. A gente já viu que- É o nome Desista da dessa família de protetiva. bem. Da família, Da do bem, família. do princípio, dos bons costumes. A mulher e aí se concede mata, né? sempre. O lugar da mulher na família é isso. É ceder para ter a paz na família. E esse ceder é abrir mão de direito mesmo. É se submeter Da à violência. segurança, do bem-estar, da Exato. saúde mental, Sim. do Pois corpo, né? Exato. De várias coisas. E a gente tem uma lei, e aí é isso, a gente tem uma lei que obriga o compartilhamento da guarda, e a gente tem juízes obrigando, mesmo com mulheres que têm medida protetiva. A gente tem que suar. Aí, nesse Pra caso, falar o lógico, né? e nesse Suar pra caso, poder explicar o precisa acontecer uma mudança na lei ou seria apenas entendimento, mesmo assim, digamos, do senso comum? Vamos para a lógica, gente, que isso aqui não dá. Ou tem que ir volta, né? Se faz o novo PL para ajuste, nem sei se é isso mesmo, mas... Olha, eu gostaria muito de confiar no bom senso do judiciário. Mas é melhor ir Não dá, não dá. Até porque, se a gente for olhar, quem compõe o judiciário, de novo, são homens brancos, mais entendeu? velhos, né? Mais velhos. Então, assim, não dá. E, inclusive, a lei se tornou assim em 2014. É pouquíssimo tempo. É pouquíssimo tempo. Então, assim, 8 anos. para mim é uma lei que não deveria estar aí. Né? É uma lei que deveria ser revogada. Ao mesmo tempo, esse ano tentaram emplacar uma lei que abria uma exceção, que dizia que em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, será proibida a guarda compartilhada. E o que é que aconteceu? Foi vetado. Era uma lei que modificava uma série de coisas do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente, e a relatora desse projeto de lei vetou esse artigo. Qual era o sexo, o gênero dessa pessoa? Uma mulher. Foi uma mulher que fez isso, que vetou esse Que artigo. vetou. Exato. Eu não tinha proposto. Não é Não, aliada, ela né, gente? vetou. Então é isso. Então é isso, sabe? Não basta ser mulher também. Não basta ser mulher. Uma mulher foi capaz de tirar esse artigo de um projeto de lei que, pra gente,
Tava certo que ia passar. Porque é óbvio, né? É. Mas não é. Lá dentro tem muito homem, muito congressista. A pressão é muito forte. Que tem medida protetiva. E que usa a guarda compartilhada como uma forma de continuar exercendo poder e Isso que eu ia controle falar, sobre porque a mulher. inclusive ali Tem deve estar muito- beneficiando muita gente, né? Olha, tem um coletivo que faz levantamento de processos dos parlamentares. É um coletivo de mães, né? Que as mães... Não sei como a gente arranja tempo, a gente faz É, aqui. falar. minha A gente falou que tempo. hoje é corre, A amiga. gente corre, É. a gente arruma tempo na hora que a gente quer. As mães descobrem os processos criminais, né? Especialmente de violência contra a mulher, que os parlamentares que vão votar determinada lei, todos respondem. Então, assim, fulaninho não vai deixar passar, porque ele tem um processo contra a mulher Claro. dele que não sei o que ele não vai... E é batata. Não passa. Não passa. O que, é que a gente era para estar fazendo? Era para estar falando ativamente sobre isso, publicamente e tal, mas... Aí é que chega, né? Aí a gente vai para a Constituição, que diz todos têm direitos iguais. E no final das contas, não é bem isso, né? E mesmo que tenha uma lei, digamos que a lei tivesse toda certinha, ainda assim tem o acesso ao judiciário, que é complexo, a execução, mas a lei não é feita para poder facilitar a vida de uma mulher, né? Porque a gente cai, inclusive, no lugar de que a mulher quer o dinheiro, né? Porque é isso que é triste, né? Não é um dinheiro para criar o seu filho, Não, e o pior é o é que assim, dinheiro... gente, às vezes ele tá pagando R$200. Aí ele acha que a mulher vai luxar com R$200. Sendo que a saída de um menino, às vezes R$200 não paga. E olha que eu não sou mãe. Gente, Você- vestir a olha, criança é uma coisa que não mas dá pra é, alimentar pelo amor a de criança, Deus. não dá. E criança é uma criatura que tem fome o tempo todo. A criança quer tudo, quer comer o tempo todo, pede tudo, consome É muito. roupa do Naruto. É roupa do Naruto, é pirulito diferente, é o carrinho que o colega tem. Você não vai dar tudo, mas você sabe que criança veste muito E o rapaz alto, tá né? pagando R$200 e tá achando que a mulher tá luxando com R$200. Ainda Olha, atrasa, realmente, e ainda atrasa. e olha, Ainda tem pai que atrasa. Você me deixa, viu? Por isso que eu adoro esses memes na internet quando a mulher fala assim: tô aqui luxando com os R$200 que o meu marido paga de pensão. Pô, velho. Mas É é muito assim ridículo, mesmo. né? Eu sempre vejo suas postagens, Mariana, que você às vezes faz umas postagens lá no seu perfil e que você escreve dizendo assim, você pega um caso, né, não tem o nome das pessoas e tudo, você fala assim, mas o marido achou que a criatura estava luxando. Mas o menino, eu lembro de ter visto um que você botou assim, era guarda compartilhada, mas ele não aparecia para buscar a criança já há 3 semanas ou 4 semanas. Quando a mãe foi relatar, ele veio com um advogado para dizer que foi porque ele estava trabalhando e tal. Aí eu lembro de ter visto essa sua postagem e pensei assim, mas a guarda não era compartilhada, não tinha interesse. E aí, quando a mãe vai dizer que a criatura não está fazendo, ele vem com todos os artifícios que a lei permite para ele para se impor à mulher, né? Quer dizer, eu já chego com o meu advogado do lado, porque assim vai ser mais difícil. E aí ela tinha te procurado para poder tratar disso. E eu lembro que quando eu li, eu fiquei pensando assim, rapaz, às vezes a gente é besta mesmo. Porque a gente não aprende desde cedo que a gente tem que buscar também os nossos direitos. Que pode até ser difícil, mas a gente tem que chegar lá e dizer, não, eu quero meus direitos também. Né? Só que ter acesso também a uma advogada como você, que tem esse olhar de gênero, é complexo também, né? Para mulheres que não têm dinheiro. Né? Porque, assim, vai para a defensoria. Mas na defensoria pública, né? Se cair na mão de alguém que tem esse olhar, ótimo. Se não cair, vai ser Até o que tá desencoraja, né? vai ser o que tá escrito na lei. Uhum. Não é isso? Não é nesse sentido? Agora, Maria. Eu até gostaria que, às vezes, fosse o que está escrito na lei. A gente tem dificuldade de garantir o mínimo. O mínimo que tá na lei. Em matéria de alimentos, a gente não consegue o mínimo que está na lei. Que seja considerada a capacidade financeira do homem e a da mulher. Claro. E perceber que quem ganha mais arca com mais. E não é isso que a gente tem. E homem que esconde renda, que a gente vê muito no nosso país. Demais, Né? É uma cultura mesmo. E eles se acham no direito e encontram também parceiros, né? A gente vê muita empresa que tira o homem, forja uma demissão, a pessoa continua trabalhando lá, mas ela não tem mais contra-cheque. Aí a pessoa vai e apresenta a carteira. Então, o homem recebe 10 mil, mas faz um acordo com o camarada, né? Porque os homens são muito solidários. Isso que eu ia falar. Muito Solidariedade solidários. masculina pra tudo. Fortíssimo. E aí coloca que ele recebe 5 mil. E aí 30% de 5 mil é 1.500. 30% de 10 mil, que seria o justo, seria 3 mil.
Então, assim, é muito difícil efetivar mesmo. Agora, a gente tem aqui, por exemplo, algumas ONGs. A gente tem a ONG Tamo Juntas, que trabalha, que oferta um trabalho, faz um trabalho pro bono. Eu também escolho algumas clientes e faço trabalho pro bono. Obviamente, não tenho condições de atender o grande contingente. Mas a maior parte das advogadas feministas que eu conheço tem uma pro bono, cota, né? mas óbvio que Não, é muita Mas coisa. diante Agora- do desafio... Mariana, a gente tava falando disso, né? Tipo, de você fazer esse trabalho. Aí você tava falando que na faculdade vocês não tinham acesso a esse tipo de conteúdo, né? Você costuma dar cursos ou é muito procurada também, assim, pra tirar pelo menos dúvidas de outras advogadas mulheres feministas? Val, em 2018, eu comecei a dar cursos justamente por conta dessa demanda, né? De colegas que buscavam e nas trocas diziam, poxa, você conseguiu reconhecimento disso, você conseguiu reconhecimento daquilo. Poxa, como é que faz? Como é que a gente faz um atendimento diferenciado? Porque atender um homem é uma coisa, atender mulher outra, completamente diferente. Uma mulher negra, completamente diferente. Uma mãe, completamente diferente. E aí havia tanta essa demanda que eu falei, poxa, eu vou criar um curso para transmitir, para socializar, porque o feminismo jurídico também é isso. É você socializar as práticas dentro do direito, práticas que sejam capazes de provocar o judiciário a um padrão diferente de resposta nas causas em que há mulheres envolvidas e práticas de atendimento, de acolhimento às mulheres. Porque escritório de advocacia é um espaço extremamente hostil. É o jeito que a gente se veste, é aquele ar-condicionado frio, é o mobiliário. Não é nada acolhedor, assim, você tem medo de ir, né? As mulheres chegam no escritório de advocacia, quando conseguem chegar, extremamente acuadas. Então, eu comecei a dar cursos em 2018 e até hoje sigo dando e sempre percebo que há um interesse cada vez maior, assim, de muitas mulheres que já haviam desistido da advocacia, que já haviam desistido do direito, como eu. Do direito não, mas da advocacia, sim, durante muito tempo. Não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Se eu tiver que agir dessa forma, se eu tiver que defender um homem que está querendo, né, que não quer pagar pensão, não vou trabalhar com isso, eu não vou dedicar meu saber a isso, eu não estudei para isso, não é possível. E aí tem muita gente assim. Eu digo que é o bonde das desencantadas com o direito, sabe? A gente vira advogada feminista porque a gente é desencantada com o direito mesmo. Porque o direito é feito para quê, gente? Agora, das clientes, você consegue perceber, nesse tempo que você tem trabalhado com essa pauta, um número maior de mulheres que estão se entendendo como... Estão entendendo os seus direitos, estão pautando os seus direitos, estão indo cada vez mais fortes para conseguir adquirir tudo aquilo que a Constituição prevê que é direito das mulheres? A maior parte das mulheres não tem nenhum letramento jurídico. Para ser bem sincera, assim, a maior parte das mulheres não tem acesso aos direitos, não sabe. Constituição, então, nem se fala, né? Código Civil, não. Então, assim, muitas mulheres que chegam para mim, que têm, que estudaram, tiveram acesso, muitas chegam pelo Instagram, então, assim, tem muitos perfis de advogadas que estão socializando, falando sobre o direito das mulheres, isso é muito bom. E a pessoa fala, poxa, eu aprendi, eu soube que eu tinha direito quando eu li aquela postagem sua, então, eu entendi que o que ele estava fazendo era violência psicológica, né? Ameaçando entrar na justiça para diminuir a pensão, ameaçando pegar a guarda do filho. Eu entendi que aquilo era violência psicológica porque eu vi a postagem. Então, eu vejo muito mais isso. Mas eu ainda acho que a gente dialoga com uma parcela diminuta da população. A população brasileira, de mulheres, é pobre, não tem acesso mesmo. E aí o que a gente estava conversando antes, né? De todas essas campanhas de denuncie. Isso não chega muito forte para as mulheres negras periféricas, de lugares em que essas mulheres não podem chamar a polícia, né? A polícia nunca representou a proteção. A polícia sempre representou ameaça. E aí, você vai denunciar seu parceiro, vai pedir uma medida protetiva e vai atrair a polícia para a sua comunidade? Ameaçar a vida de seu parceiro? A vida dos filhos. Não, porque ela pensa logo assim, vou denunciar, e o que é que vai acontecer com ele lá, e o que vai acontecer com minha família, o peso da família de novo, né? Exato. Então, São muitas camadas, né? Muitas. Então, eu acho até que quando a gente fala de mulheres, né, assim, não existe um sujeito... Essas, né? Exatamente, não existe uma mulher universal. Não. Porque eu sinto que a nossa tendência a falar de mulheres, a gente vai sempre recair ali, nas mulheres brancas classe média, né, o discurso. Porque...
São outras tem muitas vivências, né? realidades diferentes, né? Então, assim, essa coisa do denuncie vai funcionar muito bem para quem tem rede de apoio, para a mulher branca, para a mulher que vai na delegacia e tal. Vai funcionar muito bem. E não é por acaso que o número de mulheres que morreram diminuiu, as mulheres negras continuam subindo. Então, há que se pensar políticas públicas diferenciadas para as mulheres que estão nesses locais, mas a gente ainda tem hoje o pensar das políticas também para um determinado grupo de mulheres e o pensar das leis também para um determinado grupo de mulheres, que ainda é muito pequeno. Então, assim, eu acho que falar das mulheres que chegam para mim não dá conta da dimensão do que são as mulheres brasileiras. Eu não acho que a gente está necessariamente avançando falando de mulheres geral, mas das mulheres que têm acesso à internet, classe média, que estão estudando, sim. Eu acho que a gente está mais informado. E as estudantes, você acha que já estão começando a ter pelo menos esse olhar? Porque as redes sociais fazem também com que estudantes de direito percebam, opa, tem um advogado ali que está falando aquilo e eu penso um pouco parecido com aquilo, né? Então... E que é possível também, eu acho que até isso também, né, me toca. E pensar que é possível, porque você se desgostou em algum momento, e você falou aí do bonde das desencantadas. Então, talvez você e outras mulheres também sirvam de farol, né, assim, de incentivo para essas estudantes, tipo, pô, eu consigo ter um pensamento feminista e levar isso para o campo do meu trabalho, para o meu campo profissional também, né? E sobreviver dignamente disso. Pagar meus boletos. Exato. Fazer uma coisa que realmente acredita, né? Exato. Não tem. E é muito bacana também que, assim, há várias mulheres da minha geração que estão agora na universidade. Então, essas mulheres estão trazendo a perspectiva de gênero. Durante os meus 5 anos de faculdade, eu acho que eu tive... Você fala estou na universidade, tipo, lecionando, você fala? Exatamente. Ah, tá. Sim. Eu, por exemplo, sou professora de uma pós. Então, assim, na minha época, me formei em 2004. Eu acho que eu não tive... Não, eu tive uma professora de direito que foi substituta de um professor nosso que ficou doente em 5 anos. Aí eu tive uma professora de sociologia, tive uma professora de introdução ao estudo, algo de direito, de pesquisa de direito. Mas eu não tive uma professora... Aliás, eu tive uma professora de direito civil, inclusive foi quem me ensinou famílias. Eu gostava muito dela. Mas ela nunca trouxe uma perspectiva crítica do direito. E eu acho que é isso que a gente precisa. Uma perspectiva crítica. Estimular as pessoas a pensarem, a desconfiarem da lei. Eu sou desconfiada da lei hoje em dia, porque eu já fui muito enganada, já achei muito que aquela lei era boa e protegia, e era legal, e é isso, é o bom da desencantada e da desconfiada. Aí na hora que você vai pra Vera, você fala, opa, essa lei aqui não tá ajudando ninguém, tá dificultando o negócio. Tá ajudando alguém. Não, mas não tá ajudando a quem... A maioria da população, no caso, né? Nós somos maioria, né? Mulheres. A gente já é 53%, pelo menos do eleitorado. Isso que eu falo, eleitorado 53%, 54%. E a gente não consegue ter uma representação, a gente tá perdendo, né? Manuela Dávila esse ano não sai não candidata. Não é candidata, depois por causa de violência política. É muito política. triste isso. É muito triste. Como é que a gente vai ter, né, um avanço nas legislações protetivas? Quem vai brigar por nós? E o projeto político, na verdade, interfere muito nesse processo de adesão ou de afastamento das mulheres do campo da política. Então, se a gente consegue viver momentos sombrios da política, para as mulheres, como a gente falou, que é um pouco mais cansativo, pesa ainda mais, porque a gente está botando em pauta a questão de gênero, a questão de raça, que também é uma proporcionalidade grande nessa representatividade de mulheres, a questão da sexualidade. Onde é que estão as mulheres trans nessas pautas? Que se tá difícil para as mulheres que têm padrões normativos, onde é que estão as mulheres trans, as mulheres indígenas, cada uma sendo assistida por isso, né? Pelas suas peculiaridades. E a gente tem um projeto político que acaba não enxergando, trabalhando tudo como uma massa única. É possível que quem não se vê ser representado vai se afastando cada vez mais, e aí se afasta de uma participação escolar, uma universitária, um acesso ao direito, uma formação e insistir nisso é para poucos, é cansativo, porque cansa. A educação, a política não é feita pra gente ter, né? Parece que a vida não é feita pra gente, né? Não, mas eu digo assim, no sentido da política, quantas de nós realmente param e pensam, não, vamos conversar aqui hoje sobre política, você viu tal coisa? Rapaz, eu fui, pesquisei, sabe? Porque a maioria das mulheres não são postas nesse lugar, ou pelo menos elas não se percebem
como atuantes, né? Porque inúmeras vezes as pessoas disseram que eu era chata porque eu falava de política. E é justamente isso. Sabe? E existem outros grupos. Bicho, você tá muito chata, tá falando isso, de quando você faz política. uns Eu tô... E pra gente que Tô tá nesse preocupada. espaço de privilégio, que a gente tá no espaço, a gente vive uma bolha que respira política. A gente tem essa dificuldade, imagina as mulheres trans, porque devem ter políticas específicas e direitos que não são das mulheres cis, que estão ali nas mulheres trans, que a gente não consegue nem imaginar e nem pautar numa conversa dessa. Eu vi até... As mulheres negras, as quilombolas, as ribeirinhos, as indígenas. Sim. Olha o direito da mulher indígena, inclusive, de transitar sem roupas, com segurança no espaço, cada vez mais com a insegurança que tem apresentado essas áreas rurais. Imagine como não está ameaçado. Então, é uma bolha muito grande. Uma das coisas que eu percebo, né, até trazendo Manuela, foi assim, eu achei que ela era candidata. E aí, eu falei, deixa eu ver a coisa, né? Eu não voto no Rio Grande do Sul, mas vou lá dar minha curtida para poder as coisas dela. Aí eu vi que ela não era candidata. Falei, por que ela não é candidata? Porque aquela coisa assim, certa, né? Aí, não, ela não é candidata por causa da violência política. E a violência política contra a mulher, inclusive, é muitas vezes vista como algo que a mulher cria, a fantasia, né? É frágil, a mulher que é frágil e tudo. E eu fiquei muito sentida, sabe? Doeu em mim. Eu falei, imagina o quanto não deve estar doendo nela, né? Uma mulher que é aquele ser político, aquela coisa que mobiliza todo mundo, que envolve, que faz a gente acreditar que é, sabe? Vamos juntas, estamos juntas, sabe? O Lute como uma garota é a cara dela. E ela não tá ali lutando como... Ela não tá tendo o direito de poder... disputar, né? Érica Moranguinho também não tava indo pra essa eleição. Quando eu vi que a Érica não tava, eu falei, será que Manuela vai? Aí eu fiquei com a sensação das duas, poxa, né? A gente vai se apegando a poucas mulheres que vão tendo representatividade. Eu lembro que a Marielle tinha sido um grande ícone. Aí eu vi Érica Moranguinho sendo eleita. Aí depois, pensando em Manuela, no processo de tentar uma eleição, depois de ter se afastado de um cargo eletivo. E aí você não vem. Surgem novos quadros, surgem novos nomes, surgem. E tem que continuar surgindo. Se a gente está falando de 54% da população, a gente deveria falar de 54% desses quadros, né? Mas parece que quem tá cansando. A gente não podia perder, a gente não podia perder pessoas dessa estatura. Além de perder, a gente está deixando de ganhar, porque a gente entrevistou a Aniele aqui e ela falou sobre o medo que ela teve de se candidatar, porque ela disse que o ódio que ela tava por tudo, né? que tinha acontecido, né? Ela pensou muito em se candidatar em 2 momentos, mas ela recebeu fotos da filha. Ela foi, assim, ameaçada de uma forma que... E, assim, eu fiquei muito impactada com aquele relato dela, porque é uma coisa que a gente vê em filme, a gente vê em novela. E, assim, a gente tem uma pessoa próxima que passou por isso, assim, né? E ela deixou de ir pra lá. E talvez fosse uma pessoa que tivesse ali pela gente, né? E, assim, tantas e tantas outras pessoas que, ao ver, por exemplo, Marielle ter sido assassinada, deixaram de ir. Né? Ficaram com medo, né? Até a gente, tipo, eu nunca pensei em me candidatar. Fiquei morrendo de medo de me posicionar, por exemplo. Márcia Tiburi saiu, né? Do Jean Willis, saiu. Márcia Tiburi foi candidata, né? Na eleição passada. Mas é um recado, né? A morte de Marielle é um recado, assim, saia desse lugar que não te pertence, é um recado para todos. Quem vier vai querendo essas pautas que vocês querem trazer Gente, é absurdo, porque o Brasil é um Estado democrático que pratica uma violência com a mulher como se não fosse um Estado democrático. Eu lembro que no problema que teve no governo de Dilma, que se falava muito sobre o preço da gasolina, várias pessoas sentiram vontade para botar a figura dela de perna aberta no tanque de gasolina. Isso é uma violência. Ali no Estado democrático, a pessoa deveria sair do carro presa, porque ali era agressão direta, ilustrada, de uma pessoa que é pública. Então, ali estava sendo ofendido. Você não estava usando uma arma, mas você estava ofendendo. Não deixa de ser uma agressão. Não, mas é um Estado democrático. E a gente vê hoje, né? A gasolina tá aí, do preço que tá, muito pior. E você não vê um adesivo. Um desequilíbrio em todas as áreas. E aí ninguém faz um negócio desse. E ainda tem gente que se sente à vontade pra comprar briga, sabe? E estampar a cara do cara em camisa, ou usar símbolos que estão ali o tempo todo ilustrando. Porque o Estado é democrático. E é engraçado, porque naquela época era culpa de Dilma. Mas agora não é culpa de quem tá no poder. Né? Não, a gente estava falando sobre democracia, mas a gente teve 2 presidentes que não terminaram o mandato, né? Sim, então, assim, exatamente. a gente está caminhando. A gente...
não há efetivamente uma democracia, assim. Aí a gente está em uma é construção, utopia, né? exato, é de uma uma construção. democracia. E, assim, É quem faz advocacia feminista também sofre essas ameaças. Gente, Imagina. assim, é uma coisa inacreditável, assim, o tipo Os de ameaça, homens. de xingamento, de ameaça mesmo. Eu tenho várias amigas que tiveram que pedir medida protetiva para os ex-maridos, porque os ex-maridos jogam ódio para a gente. Eu deixei, por exemplo, de negociar acordo diretamente com parte, porque eu sofria tanta violência direta, já que eles não podem mais falar com a mulher. Era tanta coisa contra mim, um corpo de mulher, que eu falei, eu não tenho por que passar por isso, contrate um advogado. Então, eu hoje só dialogo com o advogado, mas assim, a gente continua sofrendo coisas horríveis. Horríveis, muitos ataques. E aí tem grupos masculinistas, assim, que estão o tempo inteiro, e sempre tem as espiãs, né? E as mães, sempre. As mães, sempre nesses grupos. E aí mandam, tem alguém que descobre um hacker que quer se voluntariar para derrubar minha página. Porque isso, e vários xingamentos, e várias coisas. Então, assim, é extremamente cansativo. Chega uma hora que você pensa que ou você tem saúde ou você continua nisso. Verdade. Não existe uma pessoa que seja nesse meio que não esteja adoecida. Né? Os adoecimentos crônicos, as doenças autoimunes, a gente até estava conversando um pouco sobre isso antes. Não tem, assim. Adoecimento emocional também, várias amigas fazendo tratamento psiquiátrico. Porque é muito duro, assim. E você... É a mesma coisa com a democracia, né? No judiciário, a gente é descrente. A gente sabe que ali é uma máquina de moer mulheres negras, de moer mães, de moer mulheres pobres. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa acreditar que esse a gente sistema vai tutelar alcançar, os né, direitos. o direito. Exato. Então, assim, a gente vive numa ambivalência muito grande. E a mesma coisa com a democracia, que a gente fala tanto, né? Não, mas a gente vive sob uma democracia. A gente vive mesmo sob uma democracia. E a gente precisa repetir isso para poder demandar que, efetivamente, a democracia seja consolidada. A gente tem que Rapidinho, acreditar. eu queria só falar uma coisa. Chegou. Eu Chegou. detesto ser Não, você tá portadora pegando prazer. de más Fato. notícias. Não, cara, Mas eu juro mesmo, mas é porque Ela isso tá- fica pra mim, entendeu, Você está Mariana? pegando prazer por essa Não função. tô, gente, eu juro que eu não E por tô. que esse Mas sorriso? porque eu sabia que vocês iam fazer isso comigo, vocês adoram me botar nesse lugar aí, ó. Tá Pedrinho ali, ó. Ai, 5 minutos. 5 O mal minutos. é esse, Então, eu quero Pedrinho. já dizer, Mirtes, faça a sua minha última última pergunta. Não, mas eu tenho uma Porque última tava pergunta também, aqui. hoje, que é de Agora você fofoca. pegou- É que ela largou um negocinho na minha boca mais cedo. Eu tô aqui com esse fuxico guardado até agora. Ah, minha filha, fale. Mas a minha pergunta é: já existem homens advogados que entendem essa coisa do feminismo? Dizem Ou que eles sim. acham Dizem que... que... Eu soube que sim, né? Eu ouvi dizer. Diz Eu que soube sim, né? que eles estão Ouvi existindo. dizer. Dizem que sim. Olha, eu vou falar pra você, assim, eu conheço alguns que são aliados, são homossexuais e militam pelos direitos humanos das pessoas LGBTQI+, e são apoiadores do feminismo. Agora, infelizmente, a gente tem visto muito oportunismo. Muito homem se dizendo advogado Sei. de mulheres, entende? Na verdade, usando a dor das mulheres para lucrar. Então, a gente vê o capitalismo aí se apropriando Sempre das pautas, ele, né? e isso tem em todos os Sempre espaços, na advocacia também. Agora, isso, a gente, ao mesmo tempo, tem os apoiadores que a gente, pô, muito bacana o trabalho que você faz. Mas Isso. é seu o trabalho. Troféu Exato. ó, Exato. troféu O trabalho é joinha. seu. É o joinha pra Exato. Muito bacana, é Mariana. seu trabalho. É, Seu. exato. O direito é seu. Mas Exato. se o seu trabalho atrapalhar no meu pagamento, Aí, minha filha, aí... agora- Até porque, gente, assim, trabalhar com mulher é trabalhar com um grupo historicamente empobrecido. Sim. Então, assim, ninguém fica rica fazendo advocacia feminista. Gente, eu achei que você já estava prestes a comprar seu iate. meu Eu Deus. também. Comprar um Sua cobertura no Olha, bairro gente, nobre Eu de ia fazer um Salvador. negócio aqui que depois ia ter que cortar. Tinha um escritório ali na ladeira da Barra com vista mais Eu vou estourada. ficar calada aqui. Porque se eu fizer um comentário, vai ter que cortar depois. Então não Josué vai brigar faça. comigo, então deixa Então como não tá. faça, mas Não me diga, faça. qual é o seu fuxico? Não, que ela falou que era anarquista. Então me conte aqui, voltando. Lá Por que você tá falando baixo? teve um É pra fora. Porque tem um monte de gente Então. assistindo, inclusive. Então vem Olha cá. bem. Eu quero entender como é que foi que saiu daquele momento de princípios anarquistas para essa advogada de um Estado democrático. Olha só, eu nem me diria advogada de um Estado democrático ainda. Existe a corrente do feminismo anarquista também. Né? Isso eu não Feminismo sabia. anarquista, Ah. existe. E foi até por aí que eu
né? Chegou Fui onde fazendo você a está. transição. Porque assim, eu tinha posição, eu não votava, eu anulava voto e tal, eu acreditava, enfim, né, em outras formas de organização e de uma organização muito mais que se aproxima até, digamos, de uma democracia direta, que são as pessoas diretamente, não eleger Sim, representantes. eu sei. É essa democracia indireta que a gente vive. E aí, por exemplo, quando eu vi aquele movimento dos meninos que ocuparam as escolas em 2016, eu acho, 2015 e tal, e ali eram pessoas do anarquismo, né? A luta pelos centavos, que na verdade não é por 20 centavos, que tivemos em 2013 também, o coletivo era um coletivo anarquista também. Então, assim, eu sempre acreditei nessa forma de organização, entende? E aí, como eu disse, é muito difícil viver essa ambivalência, porque eu não acredito no judiciário, mas eu preciso acreditar. É um espaço que eu entendi que eu não posso deixar de disputar. Porque a partir do momento que a gente sai e não disputa, quem ocupa? É a mesma coisa da política partidária, que aí hoje eu digo, não tem como não voltar, porque quando a gente tira o corpo, então quem está ocupando isso aí? E quem volta? E volta quem? Volta, quem Exato. tá lá fazendo. É igual né? a gente aqui na comunicação. Se a gente deixar de fazer umbu, quem vai fazer umbu? Quem vai falar sobre isso? Quem vai falar sobre Quem isso? vai fazer o fuxico? Quem vai? Várias Entendeu? pessoas. Várias pessoas. Mas, Mariana, muito obrigada. Não perdeu mais Vocês estão nenhum. vendo isso? Ela tá se despedindo. Porque eu vou fazer outras perguntas fora do ar. Logo vi. Tava muito estranho. Sem mais uma? Sem mais uma que me toca? Mas eu fiz uma ótima. Deixa Mas eu gostei ela, da sua vá. de anarquia também. Continue. Assim, ó, obrigada por você ter vindo aqui, tá vendo? Não era para ser advogada constitucionalista, entendeu? Porque advogado constitucionalista ia ficar dizendo, não, porque tá na lei, a gente não quer saber. A gente quer saber o que não está na lei, entendeu? O que é que não acontece. O que é que a lei não O enxerga que é e que a não lei tá não contando? enxerga, Pois é. entendeu? O que é que a lei não mostra? Aquela... O que é que a lei não mostrou, né? E assim, grata por você ter aceitado o convite. Para nós do Umbu, essa temporada é uma temporada muito importante, porque é a nossa forma de lutar por um país melhor, entendeu? Então, falar sobre democracia, a gente vem conversando com diversas pessoas de diversas áreas, porque tudo é democracia, tudo é esse ser político, né? A gente vive, então a gente faz política como você lembrou, né? A política dentro do seu prédio é fazer política, né? A gente precisa desconstruir essa questão do que política é só política partidária. Então, muito obrigada. E agora você? Você disse que ia falar mais. Ficou aqui. Não é, menina? Ela é das palavras. Se ela começou fazendo letras, ela gosta. Não é? Pensei em Entendeu? ser advogada em um momento da minha Teve vida. também, Graças a Deus que Meu você não pai foi. me dizia Poxa, que não toda era pra eu pinta. ser piona. Tem toda a pinta. Minha filha, Tá pelo amor de vendo? Deus, me perdoe. Se eu me tenho você pinta. deu- Agora Tá você vai vendo? pra sua casa pra aumentar o bicho que você É. quer. Vai lá pra sua casa. Aí Você já vai fazer pensou? podcast com ela Já agora. pensou? Você vai Eu, fazer. advogada feminista, me junto com Mariana. Você ia ser insuportável mesmo. Ia ser, Mais, entendeu? mais. Muito insuportável. Mas vamos. Pessoal, muito obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Muito obrigada por você que aí acompanha a gente nas redes sociais. Esse serviço quem vai dar é a Camila, porque ela ama, entendeu? Mas quero agradecer também a você, Mariana. Muito obrigada. E até a próxima, porque agora a gente vai abusar você bastante, viu? Muito agradecida, gente, por estar aqui. Adorei o bate-papo, a resenha. Acho que é maravilhoso a gente poder falar de política, de direito dessa forma descontraída e atrair as pessoas, né, para falar sobre isso. E, enfim, é isso, né? Nada sobre nós sem a nossa presença. Com certeza. Muito agradecida. Jamais. Obrigada, viu, Mariana? Volte sempre, porque a gente tem enredos pra contar que não parou por aqui. Esse é um Bu Podcast, da quinta temporada, falando sobre democracia. Segue a gente nas redes sociais, @Bu Podcast. Nós temos Instagram, Facebook, TikTok, shots do YouTube e mais o quê? Twitter. Beijo e até a próxima. Tchau, Valeu, gente. Apresentação: Camila França, Mirth Santa Rosa e Val Bem-vindo. Gravação: Estúdio Tapioca. Edição e mixagem do videocast: Estúdio Tapioca. Edição e mixagem do podcast: Tiago Dantas. Abertura do videocast: Gabriel e Jaladê. Direção musical: Tiago Dantas. Vinheta: Jarbas Bittencourt e Kendê Boa Morte. Assistência de produção: Pedro Gomes e Evelyn Medeiros. Produção executiva: Camila França. Produção de negócios: Mirth Santa Rosa. Comunicação: Nina Rodrigues.